Então, olá, muito Muito boa bem. noite a todos e sejam todos muito, muito bem-vindos. A ASPEC, que significa Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, é composta essencialmente por duas vertentes, que é a ASPEC profissionais e a ASPEC business ou negócios. Na ASPEC profissionais, procuramos desenvolver e aprofundar temáticas com interesse para qualquer tipo de profissional. Estamos aqui a falar professor, advogado, economista, psicólogo, não interessa o que for. E na ASPEC Business, então, aqui procuramos desenvolver e aprofundar temáticas com interesse essencialmente para os empresários, e aqui também incluímos os empreendedores e gestores, no fundo, todas as pessoas que têm a responsabilidade de gerar receitas para as suas empresas. Podem até ser, até não ser os donos das empresas, mas no fundo têm o mesmo tipo de responsabilidades. Falamos de administradores, diretores, independentemente da dimensão da empresa. Portanto, era só também para fazer aqui um pouco o nosso enquadramento destas duas vertentes, porque achamos que é importante. E procuramos analisar os negócios à luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E, no fundo, o que procuramos é trazer a Bíblia, porque a Bíblia tem todo o tipo de ensinamento, até para os negócios, e no fundo é isso que nós esta noite também vamos fazer, não é? Juntando a parte mais técnica e a parte mais ligada à vertente das Sagradas Escrituras. Aconselho a todos que nos façam uma visita também no nosso site aspec.pt, porque vão encontrar informação e conteúdo que vos poderá ajudar no vosso dia a dia. E então passo desde já a palavra ao Agostinho para nos apresentar o orador desta noite. A palavra é tua, Agostinho. Muito bem, obrigada, Ana Santos. Boa noite a quem ainda não saudei. E queria apresentar o orador desta noite, que é o Dr. João Botelho. Ele é advogado já há 26 anos e trabalha, digamos, ele tem um largo espectro de clientes das várias áreas, ou seja, ele trabalha tanto para empresas como para particulares e nas várias áreas da necessidade das pessoas e das empresas também. Ele é, inclusivamente, também nosso assistente nesta área da empresa à qual eu sou administrador e sócio, que é uma empresa aqui na Malveira. E ele já há muitos anos que ele tem uma paixão sobre estes assuntos, não só pela sua profissão, mas também relativamente à questão empresarial. É uma pessoa que gosta sempre de dar apoio, encorajamento e de até dar ensino nestas áreas. Ele é casado e tem 4 filhos. A mais velha já terminou a universidade, está já a trabalhar, 2 filhos estão na universidade e o mais novo está no liceu, creio eu. E ele então hoje dá-nos o prazer de estar aqui connosco para apresentar este tema, que ele próprio irá explicar e explanar. À partida, quando nós vemos a escolha da estrutura jurídica do seu negócio, dá-nos a ideia que vai só falar aqui de leis e de coisas de jurisprudência, de coisas de leis e coisas assim. Não, ele vai falar realmente de algumas destas questões que são necessárias, como a questão de um arrendamento, como a questão de um contrato, se calhar até com um pessoal ou com alguém, mas ele vai abordar também a estrutura em si do negócio nas várias vertentes. Ele vai, digamos, passar um pouco sobre estes assuntos e vai também fazer uma abordagem destes temas acerca assim a palavra.
Bom, então, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença e por terem vindo até este seminário. Eu vou procurar partilhar convosco alguns assuntos relacionados com o arranque, portanto, do negócio para um pequeno e um médio empresário. Não vamos aqui refletir sobre a estrutura jurídica das grandes empresas, porque penso que não é esse o nosso alvo. Então, começava por falar no seguinte: quando nós arrancamos com um negócio ou com uma empresa, a primeira coisa que temos que fazer é definir o nosso negócio. É dizer, o que é que vamos fazer? A que negócio é que nós nos vamos dedicar? Quando se constitui uma sociedade, um dos primeiros passos, além de escolher o nome, é escolher o objeto da sociedade, definir um código de atividade económica, estabelecer a que áreas de negócios é que nós nos vamos dedicar. Se quisermos, por exemplo, criar uma marca com a qual se possa identificar a qualidade do nosso serviço ou do nosso produto, que é sempre uma coisa positiva, a marca tem que se definir uma classe para a marca. Tem que se dizer para que tipo de produtos ou serviços aquela marca vai proteger. E, portanto, este primeiro passo de definir o que é que vamos fazer é, de facto, muito, muito importante. A ideia que nós temos quando criamos um negócio é: eu vou criar um negócio para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Mas este princípio, por si só, não é razoável. A nossa primeira ideia para arrancar com o negócio tem que ser a ideia de fazer uma boa obra, prestar um bom serviço. E porque prestamos um bom serviço, porque oferecemos um bom produto, é justo que sejamos, digamos, compensados por esse serviço, por esse produto que estamos a oferecer, pela qualidade do que estamos a oferecer. E então, penso que podemos perfeitamente encarar o desenvolvimento do negócio como uma boa obra. E a Bíblia chama-nos a fazer boas obras. Não que com elas queiramos comprar o céu, porque sabemos que nenhum de nós pode comprar o céu com boas obras, só com base na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos isso. Mas, de facto, há vários textos na Escritura que falam, que apelam, que convidam às boas obras. Por exemplo, em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Atos 10, diz-se assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No Evangelho de João diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, esta ideia de nós vermos o negócio como um bem que fazemos ao próximo, é uma coisa que tem que nos nortear sempre. Porque quando nós deixamos de lado esta ideia, começamos, digamos, a entrar por maus caminhos e caminhos que podem até levar-nos à ruína, não é? De facto, quando o empresário cria bem-estar, quando dá emprego a outros, quando paga os seus impostos, quando paga os seus fornecedores, ele está a fazer o bem, portanto, está a realizar uma boa obra. Quando presta um bom serviço, quando cria um bom produto, está a fazer uma boa obra. John Wesley dizia uma frase engraçada, que é o seguinte: faz todo o bem que puderes, de todas as maneiras que puderes, em todos os sítios que puderes, todas as vezes que puderes, a todas as pessoas que puderes, enquanto puderes. William Wilberforce, no seu livro Cristianismo Verdadeiro, dizia assim: nenhum homem tem o direito de viver em ociosidade. Portanto, aquela ideia: tenho um ótimo emprego, não faço nenhum, é uma má ideia. Neste mundo de saúde, diversão e abundância, será que não conseguimos encontrar algum ignorante para instruir, dizia William Wilberforce, alguém perdido para encontrar o caminho, alguma necessidade para suprir, alguma miséria para aliviar? Por sua vez, Charles Colson, num livro que escreveu chamado Amando Deus, dizia que a preocupação de Jesus não era só salvar as pessoas do inferno futuro, mas salvá-las também do inferno presente. Portanto, é a nossa função
ajudar as pessoas a satisfazer as suas necessidades. E o negócio é um veículo legítimo para que isso aconteça. Como podemos fazê-lo? Um conselho que a Bíblia nos dá muito interessante é usar a nossa cabecinha. Pesar os prós e os contras, analisar o mercado, pedir conselhos. O Salmo 32, 8 e 9 diz assim: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E depois explica como. Não sejas como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se cheguem até a ti. Também é oportuno pedimos conselho a alguém. Estou a pensar em arrancar com este negócio, o que é que achas? É boa ideia, é má ideia? Como é que está o mercado em relação a isto? Será que eu tenho vocação para isto? Falar com a família, com amigos próximos, com alguém que nos conheça. Porque, dizem Provérbios 15, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Portanto, é bom pedirmos conselho a outras pessoas quando temos dúvidas. E às vezes, por trás de uma grande certeza, houve grandes dúvidas. Um decano do marketing que conheci, António Santos Serra, uma vez ensinou-me a seguinte máxima: não queiras não queiras ser melhor que os outros ou fazer melhor que os outros. Faz diferente dos outros. Cria o teu próprio conceito de negócio. Portanto, definir um conceito de negócio é, de facto, o primeiro passo que temos que dar. Ao definirmos o nosso conceito de negócio, estamos também a definir aquilo que nós não vamos fazer. Que hoje em dia, num tempo de tantas distrações, não é fácil. Portanto, os ingleses têm uma máxima que diz: do what you do best and outsource the rest. Faz o que fazes melhor e deixa o resto para os outros. Não queiras fazer tudo. Porque querer fazer tudo gera distração, gera confusão e gera improdutividade. Leonardo da Vinci, que era um homem com muitas solicitações, no final da sua vida, ao defrontar com a impossibilidade de completar a última ceia que ele pintou na Basílica de Santa Maria del Grazie, em Milão, escreveu, com letras muito pequeninas, como que envergonhado, no Val do Loire, no sítio onde acabou por morrer, perto de Paris, o seguinte: não devemos ambicionar o impossível. Não devemos ambicionar o impossível. E, de facto, temos de ter a noção das nossas forças e ver o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer. Lembro de um versículo que aprendi quando era pequenino, que dizia assim, Eclesiastes 9:10: tudo quanto vier à mão para fazer, falo, conforme as tuas forças. Temos de ter a noção do limite das nossas forças. O que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer. Posto isto, passamos à questão, algumas questões mais relacionadas com o desenvolvimento, com boas práticas do desenvolvimento de uma atividade negocial. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem é que um contrato pode ser feito por mero ajuste verbal. Todos nós no nosso dia-a-dia fazemos contratos, por exemplo, quando vamos tomar um café estamos a fazer um contrato, estamos a comprar um produto, estamos a pagar um preço, estamos a fazer um contrato. Não é escrito e não tem que ser escrito. Portanto, nem todos os contratos, para serem válidos, têm que ser escritos. Por exemplo, o contrato de trabalho, sem termo, não tem que ser escrito. Pode ser feito por boca, por mero ajuste verbal. E assim é nos nossos negócios, nem tudo tem que ficar escrito. Todavia, ficar escrito é positivo, sobretudo para coisas mais complexas. É oportuno ficarem as coisas escritas. Porquê? Por uma questão de prova. Às vezes as pessoas até podem nem estar de má fé, não estar a querer enganar, mas por vezes a memória escapa-nos. Alguém dizia que o tempo provoca uma ação de erosão na memória das pessoas e às vezes a gente não se lembra do que é que nós combinámos há não sei quantos meses atrás. E então, por vezes, ter as coisas escritas ajuda. Os romanos diziam verba volant scripta manent. As palavras voam, mas os escritos ficam. Os notários, que fazem tudo por escrito, têm uma revista da sua especialidade chamada Scripta Manent. Os escritos fixam. Portanto, quando fizermos um negócio, podemos perfeitamente fazer um orçamento, ou fazer um contrato, ou então fazer um orçamento, no qual há uma proposta negocial,
há uma resposta por escrito a aceitar a proposta e temos um negócio fechado. Outra questão importante também nos negócios, que se suscita a miúdade das vezes, é a confiança. Por vezes temos que depositar confiança. Por vezes, por exemplo, temos que vender uma mercadoria a crédito. Por vezes temos que dar gestos de confiança. Quando entregamos dinheiro e a pessoa não pode passar o recibo na altura, passa depois, temos que dar pequenos passos de confiança. Mas temos que ter a noção de que há situações que estamos de facto a confiar nos outros e que os outros às vezes podem trair-nos na confiança. E temos que ter a noção de que estamos ou não estamos a correr riscos em relação a situações. Por exemplo, quando pago uma dívida e o devedor não me dá logo o recibo, eu tenho que confiar que ele mais tarde me vai dar o recibo. Ou então peço-lhe o recibo na altura. Há situações que podemos confiar mais, outras vezes confiar menos. Quando vendemos a crédito, por exemplo, temos que ter a noção que aquele devedor pode pagar ou pode não pagar. Mais tarde podemos ir até cobrar a dívida em tribunal, mas ele pode não ter bens nenhuns para penhorar ou pode cair em insolvência e eu posso perder aquele dinheiro. Portanto, quando alguém vende alguma mercadoria a crédito, tem que ter esse cuidado e ver se pode conseguir sobreviver sem esse dinheiro. Ronald Reagan tinha uma frase engraçada que dizia assim: confia, mas verifica. Lembram-se de Ronald Reagan, um presidente americano, os mais novos talvez não se lembram, um presidente americano, foi também artista de cinema. Nosso Senhor nos Evangelhos diz: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Por vezes temos de ter astúcia nos negócios. Belmiro de Azevedo dizia que a confiança é como a virgindade. Uma vez perdida, não volta mais. Se nós não correr riscos, podemos pedir a ajuda de seguradoras de crédito, que sabem que até um determinado plafond, se o cliente estiver seguro, pagam, se o cliente falhar. Podemos limitar plafonds nos fornecimentos. Podemos usar as sociedades financeiras de aquisição a crédito, dizer, olha, tem este produto para vender, não tem dinheiro, não tem problema, CTLM, outra empresa, paga, e o senhor depois fica a pagar em suaves prestações à outra empresa. Ou então criar produtos de tal maneira atrativos que o cliente paga. Paga, não precisamos de empurrar aquilo a crédito, porque o cliente precisa e o cliente paga-se. O IKEA não precisa de vender os produtos a crédito para vender cerveja Superboc, também não. As papeleiras Navigator também não precisa. Portanto, quando sai de lá o material tem que ser pago, senão não sai de lá. A Saint-Gobain com os vidros a mesma coisa. Portanto, há muitas áreas no mercado que funcionam assim. Por exemplo, com os livros já não é assim. Um editor que queira pôr livros no mercado sabe que se não vender à consignação, não vende. E, portanto, se quiser colocar o livro na distribuição, tem que vender a crédito. Em relação... Por vezes há uma cultura na nossa sociedade de não querer fazer sociedades. Há aquela ideia, meias só para as senhoras. Mas, de facto, a Bíblia fala-nos que é melhor serem dois, e Eclesiastes 4 diz, é melhor serem dois do que ser um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A união faz a força. Por outro lado, o apóstolo Paulo avisa quanto aos problemas do jugo desigual, não é? Jamais vos coloqueis a um jugo desigual com descrentes, porque o que há de comum entre a justiça e a injustiça, o que há de comunhão, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Eu conheço sociedades de empresários cristãos com empresários não cristãos que correm bem, porque são amigos, estão-se bem, são honestos, são competentes e têm uma relação de amizade profunda e de respeito profundo um pelo outro. Eu conheço outras situações em que isso aconteceu e correu mal, nomeadamente porque o sócio cristão foi enganado por outro parceiro. E uma vez estou-me a lembrar de um caso, não interessa agora o nome da pessoa, mas ele disse-me a mim, olha, eu juntei-me com o ímpio e o ímpio enganou-me. Era um negócio relacionado com um restaurante. Quando o patrão não estava lá, era dia santo na loja. E depois aquilo correu mal. Mas, de facto, o facto também de serem só cristãos, por si só, não significa que se deem bem num negócio. Porque tem que haver, os ingleses chamam os 3 Cs.
competência, confiança e química. Tem que haver química. As pessoas têm que gostar de estar umas com as outras, têm que se dar bem, têm que ter empatia umas com as outras. Como se constitui uma sociedade para aqueles que quiserem, que tiverem felicidade de encontrar um sócio com quem se deem bem? Como se constitui uma sociedade? É simples. Primeiro tem que se pedir um certificado com um nome, definir o objeto, como vos disse há pouco. Depois, se quiserem fazer depois tem que se fazer um contrato de sociedade, que é um contrato onde tem as cláusulas que vão reger a vida da sociedade. Esse contrato pode ser mais ou menos desenvolvido. Por exemplo, se forem à empresa na hora, tem um pacto social pequenino, com 4, 5 artigos, mas se quiserem aprofundar, podem aprofundar e estipular mais cláusulas, como vou dar-vos só um exemplo, criar um direito especial à gerência, por exemplo, no qual o gerente só pode ser destituído, um gerente que não seja sócio maioritário, portanto ele não controla a empresa, só pode ser destituído, por exemplo, por justa causa. Caso contrário, sujeita-se a uma destituição sem justa causa, uma destituição ad nutum, na qual ele depois tem direito a ser indenizado, mas pode simplesmente a Assembleia deliberar a destituição desse gerente e o gerente tem que sair. Uma ideia que em Portugal não temos muita essa cultura, mas por exemplo os ingleses têm, é criar uma empresa quando somos novos, para quando chegarmos a velhos, aos 40, 50 anos, podemos vender o negócio. Há muito esta ideia em Inglaterra, mas é uma ideia que posso, digamos, partilhar com os mais jovens. Outra ideia interessante também, hoje em dia, é uma sociedade, não há dúvida nenhuma que é importante não estarmos isolados. Estamos num networking, estamos numa rede. Num livro, uma autora falava pertencemos a um gangue. A ideia engraçada, pertencemos a um gangue. Portanto, a ideia de não estarmos sozinhos, não é? Porque sozinhos cada vez mais sozinhos afundamos. Quer dizer, temos de estar em conexão, temos de estar no mercado, temos de estar em contacto com outros, não podemos isolar-nos. Uma coisa que chama a atenção nas sociedades por vezes é perigoso, é ver uma sociedade 50-50 e com 2 gerentes. Se há um desaguisado entre os sócios, a sociedade bloqueia completamente, não se consegue trabalhar. Chama a atenção também se o gerente quiser não descontar como empregado, ele tem que descontar no mínimo, mesmo que não receba a retribuição pela gerência, tem que descontar no mínimo pelo ordenado mínimo, não é? Para a segurança social. Todavia, podemos desenvolver parcerias sem ser com sociedades, não é? Podemos contratar pessoas para nos ajudar através de um contrato de trabalho. Bill Gates dizia que nós devemos contratar pessoas mais inteligentes que nós. E só devíamos contratar quando tivéssemos dinheiro para lhe pagar 1 ano de ordenados. Não sei se todos conseguimos ter essa capacidade, mas, enfim, fica a ideia que o Bill Gates dizia. Um princípio muito interessante que a Bíblia também nos ensina e nos ajuda nos negócios, na cooperação uns com os outros, é precisamente o princípio da mútua cooperação. Há um texto muito interessante em 1 Reis, 2 Crónicas 10, 1-19, que é muito rapidamente a história. Foi o Roboão, quando o seu pai faleceu, ele pediu um conselho aos anciãos se devia continuar a carregar o povo com muitos impostos ou não. E os anciãos disseram-lhe assim: se hoje te fizeres servo do teu povo, e se fores condescendente, e se lhes falares palavras agradáveis, eles serão teus servidores para todo o sempre. Ou seja, se tu fores amigo deles, eles vão ser teus amigos. Se tu me ajudares a mim, eu vou-te ajudar a ti. Princípio da mútua cooperação. Este rei não fez isso e aquilo acabou mal. O reino acabou por ser dividido, porque ele não seguiu este conceito. E, de facto, nos negócios é importante nós seguirmos este princípio da mútua cooperação, nos ajudarmos uns aos outros e ter uma mentalidade de serviço. Nosso Senhor ensinou-nos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Temos, portanto, de pensar nesta mentalidade de serviço e de mútua cooperação. Quando tivermos muito trabalho, podemos pensar em delegar noutros, se tivermos condições para lhes pagar, e delegar não só
para despachar o trabalho que não queremos fazer, mas também para ajudar outros a crescerem, para ajudarem outros a ganharem responsabilidade, para ajudarem outros a crescer, a terem uma oportunidade de trabalhar, para ganhar dinheiro. Delegar, ajudar, dar trabalho aos outros é uma maneira de amar o próximo. É uma maneira de amar o próximo. Quem fala muito nisto é o mentor dos hotéis Carlton Ritz. O lema deles é: senhoras e senhores a servirem senhoras e senhores. E ele diz que servir com excelência não é nada mais, nada menos do que amar o próximo como a si mesmo. Um autor dizia que as pessoas são mais inteligentes do que pensamos, e se lhe dermos a oportunidade de o demonstrar, delegando não só coisas a dizer faz assim, faz assado, mas olha, tens aqui alguma autonomia, tens aqui alguma liberdade para fazer as coisas, eu costumo fazer assim, mas se quiseres fazer de outra maneira, podes fazer de outra maneira. Bom, a menos que tenha que ser mesmo daquela maneira, mas enfim, a ideia é ajudar as pessoas a evoluírem, a deixarem, a exercer alguma da sua criatividade. Falemos um pouco sobre os contratos de trabalho. Como já vos disse há pouco, o contrato de trabalho sem prazo pode ser feito por mero ajuste verbal. Passado 90 dias, se o trabalhador ficar, passa a efetivo, depois só pode ser despedido havendo justa causa. Havendo justa causa, são normalmente situações que há ilicitudes de trabalhadores, quando, por exemplo, há desonestidade, ou incompetência, ou faltas injustificadas em excesso, etc. Mas tem de haver sempre um processo disciplinar. O patrão nunca pode chegar ao pé do empregado e dizer: olha, estás despedido, põe-te a andar. Tem que haver sempre um processo disciplinar que começa com uma nota de culpa, ou seja, com uma carta dirigida ao trabalhador a descrever circunstanciadamente os atos ilícitos que ele cometeu, dar-lhe a oportunidade de ele responder, e só no fim, então, aqui há uma decisão final de despedimento ou não. Havendo um contrato de trabalho, portanto, aplica-se toda a legislação laboral, aplica-se o Código de Trabalho e todas as normas relacionadas com o Código de Trabalho. Relacionadas, por exemplo, com o horário de trabalho, que se for ajustado unilateralmente, se uma pessoa disser eu só quero trabalhar ou só posso trabalhar neste horário, o patrão não pode unilateralmente alterar o horário. Portanto, sei lá, as situações relacionadas, por exemplo, com a irreversibilidade da retribuição, uma vez aumentando o ordenado, não pode baixar sem o consentimento do trabalhador. Todas as normas relacionadas, por exemplo, com despedimentos, em situações de crise, pode haver a extinção de postos de trabalho, pode haver o despedimento coletivo também. No despedimento coletivo há uma máxima muito conhecida no direito de trabalho, segundo a qual se diz: é mais fácil despedir 100 trabalhadores do que um trabalhador, porque o juiz tem mais dificuldade em controlar, digamos, o juiz não pode meter o nariz na gestão da empresa, e só pode controlar um despedimento coletivo se houver atos abusivos de discriminação, coisas desse género. Falemos agora sobre a estrutura familiar, os negócios e a família. O nosso amigo Agostinho tem uma frase, se lerem com atenção ali no armário dele, tem lá uma frase que diz assim: se o teu negócio não está a correr bem, tenta fazer da maneira que a tua mulher disse. A Bíblia fala também nesta matéria. O apóstolo Pedro dizia: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por vezes, nós na nossa cultura machista, às vezes lusa, tuga, o homem é que sabe do negócio, não fala nada à mulher. E a mulher às vezes só acaba por saber dos desatinos do marido, ou quando ele morre, ou quando aparece um gentício que são lá em casa a bater à porta a dizer que é penhorar bens. Estão lá em casa ou coisa do género, ou quando vai ao banco e vê que a conta bancária foi penhorada. Bom, é oportuno o diálogo do casal sobre estas matérias, não há dúvida nenhuma. Parece que as senhoras têm um sexto sentido, não é? Elas às vezes conseguem ver coisas que nós não vemos. E se o homem não aconselha, não está em sintonia com a mulher no negócio, e se alguma coisa corre mal, provavelmente a mulher depois vai dizer: porquê que te meteste nisso sem falares comigo? Eu não te avisei, não te disse para não fazer sociedade com aquele tipo, que há uma coisa que me dizia que aquilo não ia correr bem. Portanto, é muito, muito oportuno
é muito oportuno falar com os nossos cônjuges sobre estas matérias e procurar fazer as coisas em sintonia. Por sua vez, os empresários também apreciam que a mulher queira saber como é que vão as coisas e que não se preocupe apenas com os filhos. Portanto, é um mútuo diálogo que é muito importante. O Código das Sociedades Comerciais permite que o sócio organize a forma que pode acontecer à sua cota no caso de morte, não é? E convém nós pensarmos nisso, porque a morte não avisa quando é que vem e nós podemos morrer. O Covid é prova disso, não é? Muitas coisas inesperadas podemos morrer e podemos estar preparados para isso. E há um texto interessante na Escritura, 2 Reis 1, que diz o seguinte: por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porquê? Porque vais morrer. Põe a tua casa em ordem. Nós não sabemos quando vamos morrer, ainda bem que o Senhor não nos quis dizer isso, mas convém que nós tenhamos a nossa vida organizada, não deixemos coisas penduradas ou coisas ocultas que a nossa família não sabe e que podem ser surpresas desagradáveis no caso de nós morrermos de repente. Portanto, é oportuno a família ter a noção do que é que se passa nos nossos negócios e saber como fazer nessas circunstâncias. Falemos agora um pouco sobre a estrutura financeira e fiscal das empresas. Falar sobre a parte fiscal. Às vezes, mesmo nós os cristãos somos de carne e osso como os outros e às vezes podemos ter a tentação de não passar faturas, ou de receber dinheiro sem passar faturas, ou de entrar usando um eufemismo, em alguma informalidade. É uma má prática. É uma má prática. Nós pensamos que podemos não vir a ser fiscalizados, mas qualquer pessoa pode vir a ser fiscalizada. Mas não só por isso. É que o Senhor honra quando nós obedecemos. E quando nós não obedecemos, podemos trazer maldição para a nossa vida. Portanto, se nós procurarmos obedecer ao Senhor também nesta matéria, o Senhor honra a nossa obediência e far-nos-á prosperar. O problema, a Escritura diz, dai a César, Nosso Senhor diz, dai a César o que é de César. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3 ou 2, salvo erro, a ninguém devais coisa alguma, se deres imposto, paga o teu imposto. Portanto, é importantíssimo nós organizarmos a nossa vida de um ponto de vista fiscal, claro, o que não significa que não nos devamos aconselhar com um bom contabilista, claro, para saber, aliás, isso é um dever de todos os gestores, dizia Belmiro de Azevedo, que já citei há pouco, no sentido de saber tudo o que a lei permite que possamos deduzir para não pagar demais, obviamente. Mas uma coisa é fazer planeamento fiscal, outra coisa é a fraude fiscal. Portanto, e nós não podemos pactuar com fraude fiscal, porque isso é acaba por ser também um ato de desconfiança para com Deus. Nós pensamos assim: ó Deus, tu não percebes nada do meu negócio, eu é que sei como é que é de resolver a minha vida, e se eu não resolvo isto aqui à minha maneira, isto pode correr mal, portanto é melhor eu dar aqui um jeito, porque... Não. Bom, e quando nós vamos por aqui, estamos mortos. Não é boa ideia. É importante nós aconselharmos com um bom contabilista, saber o que podemos deduzir, sabemos o que não podemos deduzir, fazer um planeamento fiscal inteligente. Se podemos pagar 23% de imposto constituído numa sociedade, não há necessidade de estar a pagar a taxa máxima de IRS, por exemplo, e outras coisas do género, mas temos de organizar a nossa vida obedecendo às leis nesta matéria absolutamente. Em relação à estrutura financeira, não há dúvida nenhuma que sem combustível os carros não andam. Sem dinheiro os negócios não podem arrancar. Nosso Senhor nos Evangelhos diz: qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Há um texto, agora não sei exatamente, há um texto em Provérbios que diz: é melhor acabar uma coisa do que começá-la. Mas, cuidado, porque se não temos dinheiro nenhum para arrancar com o negócio, então talvez seja melhor não arrancar com o negócio todo. Porque aí ficamos completamente dependentes da banca e há situações em que, se isso acontecer,
pode correr mal, porque imaginem que há um desaguisado qualquer com o gestor do banco, como aconteceu, por exemplo, com o empresário que eu conheço, estava a fazer uma urbanização dependente de uma conta calcionada, do empréstimo contribuído para o efeito, a urbanização ia com 40%, houve ali um desentendimento com o banco, mudou o gestor que era amigo dele, com quem tinha uma boa relação de confiança, o novo gestor era uma pessoa com maus fígados, a relação correu mal, houve um desentendimento, acabou tudo em tribunal e depois não deu em nada. As obras que estavam em curso começaram a ser vandalizadas e pronto, acabou mal. Porquê? Porque ele não tinha capitais próprios para, digamos, resolver os problemas sem necessidade do recurso da banca. Portanto, é importante nós termos alguma almofada financeira e não estarmos completamente reféns sobre o banco. É também muito importante não estarmos demasiado presos a contas calcionadas, a leasings e a empréstimos, porque a Escritura alerta-nos que quem pede emprestado fica escravo do que empresta. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Obviamente não tem mal nenhum pedir dinheiro emprestado se nós conseguimos mais ou menos manter o controle da situação, para comprar uma máquina nova, para comprar um carro para trabalhar, para comprar uma propriedade em leasing, em vez de estarmos a pagar rendas, coisas deste tipo. Mas quando perdemos o controle sobre o crédito, podemos facilmente entrar em insolvência. Podemos recorrermos a empresas de fundraising, hoje em dia já há bastantes empresas de fundraising. Podemos também pedir a ajuda de um business angel e podemos também pedir um patrocínio, que também acontece muitas vezes. Em relação ao IVA, cuidado com o IVA. Às vezes alguns empresários bem intencionados não pagam o IVA para pagar salários. É má ideia. Porque quando não se paga o IVA, as coimas são elevadas e, além disso, pode haver uma coisa que no direito fiscal se chama reversão. Se a empresa não tiver bens para penhorar as dívidas fiscais de impostos como o IVA ou a retenção na fonte do IRS, o fisco pode agredir o património pessoal do gerente. Se não houver dinheiro para salários, é pena, mas, enfim, não há essa situação de reversão fiscal. E, portanto, muito cuidado com o IVA. Há até quem ponha uma conta bancária à parte só para o IVA, para não confundir esse dinheiro como sendo dinheiro nosso que podemos gastar. Portanto, é importante fazer um bom planeamento fiscal nesta medida. Em relação à estrutura logística, uma coisa também importante de recordar, Salmo 24:1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O negócio não é nosso. As coisas não são nossas. As coisas são do Senhor. Nós somos meros administradores. Podemos fazer um contrato de arrendamento em relação ao espaço, mais ou menos longo. Podemos tomar de trespasse um determinado negócio também. Atenção que nos arrendamentos antigos, falo de arrendamentos anteriores a 1990, com aquelas rendas muito baixas, que ainda não transitaram para o novo regime do arrendamento urbano, se houver um trespasse, o senhorio, que tem que ser notificado para exercer o direito de preferência no trespasse, isto é, quem tem um trespasse e quer trespassar, por exemplo, um restaurante, tem que notificar o senhorio primeiro e dizer: olha, eu tenho aqui um cliente que está interessado em ficar com o meu restaurante, paga-me 20.000 euros, queres ficar tu com o restaurante por este dinheiro ou não? E se o senhorio não disser nada ou disser que não, então ele pode trespassar. Mas nesse caso, o senhorio pode fazer transitar o arrendamento para o novo regime do arrendamento urbano, no qual as rendas podem ser aumentadas para 1/15 do valor da propriedade, 1/15 anual do valor da propriedade. Por exemplo, se a propriedade vale, segundo a caderneta predial nas finanças, 75.000 euros, esse valor divide-se por 15 anos e temos o valor anual da renda, e esse valor depois divide-se por 12 meses e apuramos o valor mensal da nova renda. Portanto, atenção que nessas situações, bem como quando há uma cessão de cotas nas sociedades, que é outra maneira de transmitir um negócio, ficando com as cotas de outro sócio, aí também o senhorio pode fazer transitar o contrato para o novo regime do arrendamento urbano. Em relação ao valor de um espaço de um estabelecimento, essencialmente o valor do espaço é o valor que a posição que o estabelecimento tem no mercado.
a suscetibilidade de riqueza que o estabelecimento gera. Não é tantas coisas que tem lá dentro. Por exemplo, muitos de vós devem conhecer aquele estabelecimento famoso de Lisboa, a Casa da Ginja, ali no Recio, que é uma casa pequenina que tem uma máquina de café, copos de plástico e ginja barata. Mas está sempre a bombar. Todos os dias estão sempre pessoas ali a beber uma ginginha, com elas ou sem elas. Desculpem contar-me aqui uma piada gira. Quando era miúdo, fui com o meu pai tomar uma ginginha. E depois cheguei a casa e disse à minha mãe: "Oh mãe, eu fui com o pai tomar uma ginginha com elas." E a minha mãe pergunta: "Com elas quem?" Mas só, desculpem lá, lembrei-me deste episódio. Mas reparem, esse estabelecimento, o que está lá dentro não vale nada, mas a posição que tem no mercado vale uma pequena fortuna. Não faço ideia quanto é que vale o trespasse daquilo, mas deve ser uma pequena fortuna. Portanto, um trespasse, um estabelecimento vale pela posição que o estabelecimento tem no mercado, pela suscetibilidade de receitas que o estabelecimento tem. Uma coisa interessante nos dias de hoje, que se fala muito aí pela Europa neste momento, é o Go Digital. Li aqui há uns tempos um livro muito interessante do José António Figueiredo, chamado 100 casas, 100 carros, 100 lojas. Modelos de negócio no século XXI. De facto, a maior empresa de aluguer de carros do automóvel não tem um único carro, a Uber. A maior empresa de hotéis, Booking, não tem um único hotel. A maior loja do mundo não tem uma única loja física, a Amazon. Portanto, hoje em dia, temos que estar sensíveis a esta nova realidade, não é? O Go Digital. Uma coisa que me parece oportuno também relembrar é, em relação aos investimentos no automóvel, às vezes nós temos a ideia de que o empresário tem que ter um automóvel de luxo para impressionar os clientes. A ideia é, se ele tem um bom automóvel, é porque ele ganha muito. Se ele ganha muito, é porque é um bom profissional. Se é um bom profissional, eu posso ter negócios com ele. Bom, não tenho nada contra quem pode e tem carros de luxo, mas muitas vezes nós caímos na armadilha de poder comprar uma coisa para a qual não temos dinheiro. Ou podemos, por exemplo, dar uma entrada inicial elevada, seja para um automóvel, seja para um leasing imobiliário. Eu já aconteci uma coisa dramática de um empresário no leasing imobiliário que deu um sinal de mais de $500 000. Depois fez o leasing, não conseguiu acabar de pagar o leasing, e o que é que sucede quando não se consegue acabar de pagar um leasing? Recebe-se uma cartinha da locadora a dizer assim: amigo, nosso contrato acabou. Portanto, tens 30 dias para me dar a chavinha da loja, tens 30 dias ou 15 dias para me devolveres o carro. Até o que eu paguei de sinal. Bem, o que pagaste foi à vida. Ardeu, perdeste. E, portanto, muita atenção com isso no leasing. Porque aquilo que se dá de entrada pode nunca mais vir e pode-se perder irremediavelmente. Portanto, e chama a atenção dos carros, porque já assisti a empresários da classe média, que se calhar somos a maior parte de nós, que tentaram-se com carros de luxo e aquilo levou-lhes ali logo 30 ou 40 mil euros de entrada, e depois não conseguiram pagar as prestações altas, e depois perderam o carro ou entraram em cumprimentos com o leasing, e às vezes não há necessidade. Os estrangeiros às vezes até gozam com esta mentalidade portuguesa. Eu lembro que há uns anos os indivíduos que faziam os transportes do IKEA foram esperar ao aeroporto os indivíduos que vinham do IKEA para ir lá tratar de assuntos, e eles tinham 2 Fiats Bravo que foram cedidos pela companhia de leasing, que nem eram pagos, porque eles tinham muitas carrinhas de aluguer e eles cederam esses carros gratuitamente. Os tipos que vieram lá do IKEA disseram: mas tu não vieste num grande carro de luxo, vieste no Fiat. Epá, nem estava à espera disso, porque em Portugal os empresários andam sempre de carros de luxo. Enfim, relembremos uma frase engraçada da senhora Chanel, que dizia que o luxo é uma necessidade que começa quando... Desculpa, porque agora não sei desligar isto. O luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina. O luxo é uma necessidade que começa, dizia Chanel, quando a necessidade termina. E esta senhora era uma senhora que contentava-se com coisas simples. Ela dizia que uma mulher na vida só precisa de 2 coisas: um homem que a ame e, imaginem, um vestido preto. Pois bem, o que é um carro de luxo ou não? Não sei. Cada um de nós dirá. Faz-me lembrar uma situação de uma senhora que vivia incomodada com a medida da saia. E então perguntou ao pastor: pastor,
devo pôr a saia acima do joelho, sobre o joelho ou debaixo do joelho? E o pastor respondeu-lhe, e muito bem, dizendo: minha senhora, eu sou pastor, não sou costureiro. Os homens sabem qual é a diferença entre vestir de uma maneira modesta e ostensiva, e as senhoras também. Em relação aos automóveis é a mesma coisa, quer dizer, nós sabemos o que é ostentação e o que não é, agora cada um terá o seu raciocínio. Falemos um pouco agora sobre gerir em tempos de crise. Como lidar com a insolvência? Como lidar com situações em que o dinheiro se foi? Como lidar com situações quando o bom do cristão fica enxameado em dívidas e não consegue pagar? Porque, de facto, a palavra diz: a ninguém devais coisa alguma. Diz Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma. O Salmo 37 diz: o ímpio pede emprestado e não paga, enquanto o justo se compadece e dá. O que se requer de nós, diz também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, o que se requer de nós é que nós nos sejamos encontrados fiéis, que nós demos o nosso melhor. Mas há situações que nós não conseguimos controlar. O Covid é um caso típico disto. Há coisas que nós não conseguimos controlar. Lembro do empresário cristão, um homem honesto, comprou, que há uns anos, uma máquina de revelar fotografias. Não sei se lembram desse tempo. Antigamente havia rolos fotográficos e havia máquinas que revelavam rolos fotográficos. E eram umas máquinas enormes e caríssimas, caríssimas. O pai tinha-o ajudado, tinha sido fiador dele para comprar uma máquina dessas. Entretanto, surge a fotografia digital. A procura de fotografias com rolos acabou abruptamente. E o homem com o leasing para pagar. Portanto, há situações que nós não conseguimos controlar todo. E o que fazer nessas situações? Porque o Senhor diz que nós não temos nada a ninguém. A Bíblia também fala no perdão, não é? Nosso Senhor no Pai Nosso fala: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdamos aos nossos devedores. É frequente em situações de crise empresarial negociar as dívidas, e eu peço desculpa, mas estou mesmo a acabar. Negociar as dívidas e pagar logo, por exemplo. Já conheci de situações, por exemplo, em que o devedor devia 30 mil euros à empresa credora e diz: olha, paguem 15 mil já e ficamos por aqui. E a pessoa pediu aqui, pediu acolá, conseguiu pagar e reduziu a dívida e pagou isso. Não tem mal nenhum, é uma solução. Aqui penso que é muito importante o devedor dar a cara. Não deixar de atender o telefone, não virar as costas, não responder às cartas, mas dar a cara e dizer: olha, como uma vez um devedor me disse a mim, se me deixarem, eu pago tudo a toda a gente. Deem-me a tempo, porque eu quero pagar. Tive este problema assim, mas eu quero pagar. Deem-me tempo, deem-me a oportunidade, eu quero pagar as minhas dívidas. A Bíblia fala, por exemplo, em Levítico 25, fala no ano do jubileu, no qual ocorria uma atenção especial relativamente ao irmão que empobreceu porque lhe fraquejaram as mãos. Pode haver uma situação de doença, enfim, um infortúnio qualquer em que as nossas mãos fraquejam e não consigamos. Nessas situações, temos que expor a situação à pessoa, dar o nosso melhor, e se não conseguimos pagar, então é legítima a insolvência. Por exemplo, Mark Lloyd Botten é um autor cristão, é inglês, ele colabora com os Ministérios Compasso, os Ministérios Financeiros. Ele tem um livro chamado O Devocional sobre o Dinheiro, e numa das coleções ele diz que admite que o cristão apresente-se à insolvência quando, por exemplo, o credor o forçar, quando o credor não facilitar um pagamento a prestações ou não perdoar nada da dívida e ele não tiver outro remédio que não apresentar-se à insolvência, ou, por exemplo, quando as dificuldades forem tão extremadas que não é possível dar a volta à situação de todo. Portanto, e também quando a sua saúde emocional estiver em causa devido à incapacidade de lidar com os credores. Portanto, há situações que é legítima. Os negócios oferecem risco, por exemplo, se nós não conseguimos colocar uma mercadoria no mercado, se não a crédito, e se o nosso devedor não nos paga, entra em insolvência, como é que nós depois vamos pagar aos nossos fornecedores? Portanto, não é fácil. E às vezes há um risco no negócio. É assim. Portanto, aqui o que importa, diz-nos o Senhor, é que sejamos apresentados, que sejamos fiéis e procuremos dar ao nosso melhor.
Em sede de insolvência, sabe que hoje em dia a lei prevê várias situações. A nível pessoal, há a insolvência dos particulares e o chamado exoneração do passivo restante, o fresh start, em que as pessoas, passados 5 anos, ficam livres de dívidas, exceto dívidas fiscais ou dívidas de pensões de alimentos, por exemplo. Há também uma coisa chamada o Plano Especial de Acordo de Pagamentos, o PEAP, que é uma espécie de um PER dos não comerciantes, em que o devedor pode falar com os credores e dizer, façam-me lá aqui um plano de pagamentos, perdoem-me aí, façam aí um haircut na dívida, cortem 10, 20% da dívida e deixem-me pagar o resto em 5 anos, por exemplo, sem juros. Ou também para as empresas o PER, o Plano Especial de Revitalização, hoje em dia muito frequente, que suspende as ações de penhoras, ou então a insolvência. Se não houver outra forma, as empresas podem apresentar-se à insolvência. A Escritura, todavia, dá-nos uma palavra de consolo nestas situações de crise. Por exemplo, Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O apóstolo Paulo, recorda-se, falava do espinho na carne. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há coisas que nós não percebemos, mas que o Senhor pode nos ensinar nas fraquezas. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Mas, meus amigos, as coisas podem correr bem. As coisas podem correr bem. Nem todos os devedores são desonestos. E nem todos os negócios correm mal. Podem correr bem. E Deus quer que vos corra bem os negócios. Mas se os negócios vos correrem bem, temos de ter cuidado com outra coisa, que é, por vezes, o dinheiro pode facilmente subir-nos à cabeça. Poder-nos tornar-nos snobos. Podemos começar a falar com os outros de cima da burra. Podemos tornar-nos caprichosos e mimados e e podemos começar a ambicionar, como diz o tolo no Evangelho de Lucas. Às vezes nós temos esta ambição de dizer assim à nossa alma: alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe e folga. Tens muito dinheiro no banco, tens um grande armazém cheio de coisas, cheio de riquezas. E então começamos a pôr o nosso coração nas riquezas e a nossa confiança na conta bancária choruda ou nas coisas que temos aqui ou lá. E isso é mau. Isso é mau. Não quer dizer que o cristão não poupe. Provérbios 21:20 diz: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O insensato derrete tudo, não consegue ter dinheiro na mão. Há pessoas que sabem que têm ordenado ao dia 30, mas se ainda têm 50 ou 100 euros, têm que gastar aquele dinheiro, não conseguem forrar nada. E isso é mau, porque pode vir um dia de necessidade e depois, como não aforraram nada, não têm e começam a gritar por falta de dinheiro. Portanto, o Senhor, embora a nossa confiança esteja nele, embora ele cuide dos pássaros e cuide de nós, isso não significa que nós não devemos também ter poupança, ter medidas de poupança. É célebre uma frase muito interessante de um comerciante retalhista, John Ullman. Aliás, quando nós temos muito dinheiro, começamos a ser tentados também a comprar coisas de luxo. Aquele empresário de luxo, um dos homens mais ricos da França, Bernard Arnault, o principal acionista da Louis Vuitton, do champanhe Courvoisier, do champanhe Moët Chandon e do cognac Courvoisier. A história dele é muito relatada num livro muito engraçado, que é Como o Luxo Perdeu o Seu Brilho, de uma jornalista inglesa. E o lema dele é: de que é que vale às pessoas ter dinheiro se não podem exibir? Muitas pessoas que têm algum dinheiro gostam de exibir. Mas às vezes as pessoas que gostam de exibir não têm assim tanto dinheiro. Porque quem realmente tem muito dinheiro nem quer que se saiba
que é para não lhe impedir, e às vezes até tem um estilo de vida muito simples. O meu senhorio em Lisboa, que é um homem rico, o carro dele é um Citroën Xantia, que funciona bem. Os indivíduos de uma marca de luxo andam sempre de roda nele para ver se ele quer comprar um carro novo. Ele disse, não preciso, este carro funciona bem, para que é que eu vou gastar 100 ou 150 mil euros num carro novo? Não precisa, este está bom. O relógio dele é um relógio Casio, daqueles de plástico. E, no entanto, toda a gente sabe que o senhor tem imenso dinheiro, mas é uma pessoa muito, muito humilde no trato. Por contrapartida, às vezes os clientes, por exemplo, os clientes tipos daquelas lojas, por exemplo, das galerias Vítor Emanuel em Milão, em que se compra, por exemplo, um par de ténis por 3 mil euros, ou coisa do género, e curiosamente, não sei porquê, têm todas à porta um segurança negro, alto e espadaúdo, como se a dizer que as coisas que estão lá dentro são todas muito preciosas. Às vezes o tipo de cliente dessa loja não é a pessoa que tem muito dinheiro, porque eles não gastam dinheiro nessas coisas. Às vezes são pessoas que querem mostrar, às vezes mostrar que não tem. O Senhor aceita-nos como nós somos. Isto, por favor, não me interpretem mal, não quer dizer que se um de nós quiser comprar isto ou aquilo, não possa comprar porque gosta daquela marca, embora seja uma marca de luxo. Eu lembro, por exemplo, um pregador, um tipo simpático, Lourenço Stelo Retti, não sei se o Agostinho se lembra dele, foi um professor que esteve no IBP aqui há uns anos, estava a dar umas aulas e tinha uma caneta Montblanc, que são umas canetas caríssimas. E eu dizia, pastor, na brincadeira com ele, você tem uma caneta Montblanc, vai ser caríssimo. Não tenho nenhuma. Tenho duas, olha aqui. E mostrou-me assim. Não podemos ser farisados ao ponto de dizer um cristão não pode ter isto ou não pode ter aquilo, não é isso, mas a ideia é nós não pomos o nosso coração nessas coisas, ou não fazer depender a nossa identidade dessas coisas. Nós somos livres para comprar tudo o que podemos e quisermos, mas comprar para ostentar, seja aos clientes, seja aos colegas, não vale a pena. E deixa-me, isto a propósito desta citação deste comerciante, John Woolman, um comerciante cristão do século XVIII, que é citado no livro do pastor Alan Palliser, diz assim: de um modo geral, tinha meu costume comprar e vender coisas que fossem verdadeiramente úteis, coisas que serviam principalmente para agradar a vaidade das pessoas. Eu não gostava de comercializar, raramente o fazia, e toda a vez que o fiz descobri que isso me enfraquecia como cristão. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Portanto, se o Senhor permitir que nós, por vicissitudes da vida, e com isto do Covid, há imensas histórias de pessoas que ficaram sem nada, mas outras ficaram ricas com o Covid. Houve negócios que dispararam as vendas com o Covid. Houve situações em que pessoas enriqueceram como nunca antes com o Covid. Tudo o que é negócios relacionados com o digital, por exemplo, o dono da empresa Zoom, deve ser das empresas que mais cresceram neste tempo. Portanto, a vida é muito incerta, mas se o Senhor nos confiar com mais recursos, o nosso negócio correr bem, então é tempo de agradecer, é tempo de diminuir o endividamento, é tempo de mais partilha, é tempo de investir noutros, de ajudar a desenvolver, por exemplo, os sonhos de outros. Mas, sobretudo, não podemos pôr a nossa confiança no dinheiro. Termino com o Salmo 62, que diz assim, Salmo 62:10: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas aumentem, não ponhais nela o coração. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Muito obrigado pela vossa paciência. Peço desculpa, alonguei mais um pouco. Espero que tenha alguma utilidade estes pensamentos, esta partilha. E mais uma vez, obrigado pela vossa paciência e pela vossa presença aqui connosco nesta noite. Estou disponível para alguma pergunta que queiram fazer, ou também, se quiserem partilhar, não tem que ser uma pergunta, mas se algum de vós temos um tempo de comunhão, quiser partilhar um pensamento, uma ideia, um comentário, penso que, não sei, o Agostinho é que está a gerir a nossa reunião,
Muito bem, obrigado, João Botelho. Muito obrigado por toda esta exposição que acabaste de fazer. O tema, portanto, está dentro da escolha da estrutura jurídica do seu negócio. Como eu referi, é um bocadito mais alargado, porque também é dado um enfoque também bíblico nas várias vertentes, não é? Agora, conforme o Dr. João Botelho falou, se alguém quiser fazer alguma pergunta relativamente a tudo isto que foi colocado, tem a oportunidade de fazer. É só ou fazer um sinal ou abrir o micro e colocar a pergunta. Não podem ser muito todos ao mesmo tempo. Sobre estes temas, alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Eu gostaria de colocar, boa tarde a todos, ou boa noite. Boa noite. O João Botelho referiu muito bem que a responsabilidade do gerente é grande na área fiscal e que, nomeadamente, tem que descontar na base de um ordenado mínimo, pelo menos. A não ser, só aprofundar o tema, que já desconto para outro sistema de segurança social, não é? Pois, por exemplo, se tem um contrato de trabalho e já desconta como trabalhador subordinado e tem um negócio em part-time, um negócio, por exemplo, na neta ao fim do serão, e tem uma empresa a que se dedica em horário pós-laboral, por exemplo, ele já não precisa descontar. Porque já desconta. Já desconta, muito bem. Já agora, só, João Botelho, gostaria que aprofundasse um bocadinho a responsabilidade do sócio versus a responsabilidade do gerente. A do gerente parece sempre claramente mais penalizante ou mais responsável. O sócio é, de algum modo, algo distante da responsabilidade, por exemplo, fiscal e outras, não é? Sim, o sócio não é responsável subsidiariamente a nível fiscal. Pois. É simultaneamente gerente, não é? Porque é muito frequente ser sócio e gerente. A responsabilidade do sócio é entrar, é a obrigação de entrada com o capital para a sociedade, não é? O sócio tem a obrigação de pegar no dinheiro e entrar para a sociedade para realizar a sua cota, não é? E a sua obrigação termina aí. Pode haver, por exemplo, se for assim convencionado no contrato de sociedade, ele realizar prestações suplementares, ou seja, passado um ano ou dois a sociedade precisa de dinheiro, ele tem que meter lá mais dinheiro, porque assim foi combinado, até um X montante. Mas fora dessas situações, a responsabilidade do sócio termina aí. Às vezes há a ideia de que o sócio tem que responder até ao capital social. Não é verdade. A obrigação do sócio é a obrigação de entrada. É pegar no dinheiro e colocar na sociedade. Depois outra coisa, não falei, mas que é importante nós respeitarmos, e às vezes nas sociedades familiares há por vezes muita informalidade, é o dinheiro da sociedade é da sociedade. Não devemos usar o dinheiro da sociedade para coisas que não têm nada a ver com a sociedade, embora possamos fazê-lo. Temos o cartão multibanco, podemos fazer isso. Naturalmente, há pequenas... enfim, há pequenas coisas que se podem fazer que não são graves. Por exemplo, se calhar o gerente vai almoçar com a família e paga com o cartão como se fosse um almoço da sociedade. Ou compra mais uns detergentes lá para casa e vem com a fatura da sociedade. Este tipo de pequenas coisas, penso que isso não é grave, não é gritante. Agora, por exemplo, comprar batatas e couves, quando a sociedade se dedica a vender pneus, quer dizer, não tem nada a ver, não é? E aí, se há uma fiscalização, a pessoa pode ser censurada por isso, não é? E pode ter que corrigir as contas por causa disso. Mas o dinheiro da sociedade é da sociedade. E isso não deve haver mistura de patrimónios, porque quando há mistura de patrimónios, os credores podem acionar os sócios. No direito chama-se isso a desconsideração jurídica da personalidade das sociedades comerciais, ou seja, quando as pessoas, abusando do direito de constituir uma sociedade, que tem responsabilidade limitada, isso é uma coisa que eu não falei, permitam-me só muito rapidamente falar nisso, se a pessoa trabalhar como comerciante em nome individual, o património pessoal dela e do casal responde pelas dívidas do comércio. O outro cônjuge pode impedir a penhora de bens comuns do casal se provar que o dinheiro não foi empregue em proveito comum do casal ou se for casado em separação de bens. Caso contrário, um comerciante pode
Portanto, o dinheiro do casal responde ao artigo 1691 do Código Civil, diz: as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se provar que não foram contraídas em proveito comum do casal, ou se figurar entre os cônjuges do regime de separação de bens, responsabilizam ambos os cônjuges. Portanto, se não quisermos correr o risco que o património do casal responda perante os fornecedores do nosso negócio, melhor é constituir uma sociedade. Porque na sociedade, o património da sociedade responde ele e só ele, é aquilo que se chama no direito um património autónomo, é um património que só responde perante determinadas dívidas, e aí o património pessoal dos sócios fica salvaguardado, mas aí tem que haver respeito pela separação de patrimónios. O que é da sociedade, o que é do sócio, é do sócio. Essa questão, e é a última pergunta que eu tenho, é interessante que se liga à terceira questão, que é o perigo de uma sociedade de 50-50, nomeadamente com o cônjuge. Bom, o cônjuge só houver desentendimento com o cônjuge, não é? Porque, repara, um sócio diz vamos virar para a esquerda, o outro diz não, vamos virar para a direita. E para virar para a esquerda ou para a direita é necessário 2 assinaturas e um não assina, está tudo engatado, não é? Aí convém, ou há uma grande confiança entre os sócios, porque senão às vezes o que é que acontece? Eu conheço um caso desses, os sócios davam-se bem, entretanto um dos sócios desorientou-se um bocado, meteu-se com uma bailarina russa, estragou o casamento todo, desorientou-se completamente, espatifou imenso dinheiro, começou a chegar tarde à empresa, a sair cedo, depois chega ao fim do mês, o salário é igual para os dois. O outro sócio, que vai para lá cedo e sai de lá tarde, está cansado disto. Mas depois o que é que aconteceu? Estão assim há 20 e tal anos, há leasings em curso, tem não sei quantos empregados que já estão a contar que ele sente-se como um bocado pai daquela gente toda, não quer deixar cair a empresa. Há avalos prestados no leasing imobiliário do escritório. O que é que aconteceu a este empresário? Conformou-se e vai aguentando aquilo. Mas as coisas, quer dizer, e portanto, assim a pessoa fica amarrada a uma situação absolutamente indesejável, ou fica claro quem é que manda na sociedade, ou tem que haver mesmo uma grande confiança, porque senão... Ou seja, muitas vezes não é preciso haver sociedades. Há pessoas que pensam que tem que haver sempre 2 pessoas no mínimo. A pessoa pode criar uma sociedade sozinha. Unipessoal, exatamente, peço desculpa, esqueci-me de falar nisso, exatamente, uma sociedade unipessoal, exatamente, hoje em dia, e há também aí limitações de a responsabilidade patrimonial limitada, exatamente, hoje em dia há muitas sociedades unipessoais, aliás, a maioria das sociedades em Portugal ou são sociedades por cotas, ou são sociedades unipessoais, mas em relação a essas só pode haver um sócio se for uma pessoa singular. Se for uma sociedade, curiosamente, já pode ser sócio de várias sociedades unipessoais. Mas, de facto, peço desculpa, esqueci-me de falar isso, mas hoje em dia é uma coisa muito frequente. Se uma pessoa não quiser, por exemplo, estar a pedir ao cônjuge ou a um familiar para ser seu sócio, que há muitas sociedades assim, em que alguém, digamos, empresta o nome, mas não é um sócio no verdadeiro sentido do termo, não é? Pode fazer uma sociedade unipessoal também. Mas mesmo aí deve respeitar aquele princípio da separação de patrimónios. Exatamente. Muito bem. Obrigado, João, pela minha parte. Então, só para complementar, se quiser constituir uma atividade empresarial, quais é que são então os tipos de sociedade? As mais frequentes é a sociedade por cotas, a sociedade unipessoal por cotas, na qual pode ser a única sócia e gerente, ou pode escolher outra pessoa para ser o seu gerente, se não quiser ser gerente. Aquele caso que o Cristóvão estava a falar há pouco, por exemplo, alguém que não quer estar a descontar para a Segurança Social, mas, por exemplo, o pai que já desconta no seu trabalho, não se importa de ser gerente, porque não quer estar a pagar encargos da Segurança Social ainda. Pede ao pai, podes ser o meu gerente, porque assim estou isento de descontar para a Segurança Social. Pronto, é uma possibilidade também. Sendo que, atenção, porque a gerência implica também sempre muita responsabilidade. Não só fiscal, mas, por exemplo, na ACT, as coimas da ACT, quando há violação das normas do Código de Trabalho que provocam coimas, o gerente é responsável pelas coimas. E então, em empresas que têm muitos trabalhadores, as coimas da ACT começam nos 10.000 euros.
facilmente vão parar aos 10 mil euros. Quando têm grande faturação ou mais de 100 trabalhadores, as coisas são pesadíssimas. Cuidado com isso. Mas, Ana, como dizia, portanto, pode criar uma sociedade unipessoal por cotas ou uma sociedade por cotas. As sociedades anónimas, às vezes no mercado há um bocado a ideia da sociedade anónima para dar uma ideia de grandeza. Normalmente as sociedades anónimas estão associadas a grandes sociedades cotadas na bolsa, etc. Mas há muitas situações em Portugal, eu diria de uma certa parolice jurídica, perdoem-me a expressão, ter um fato maior que o corpo, quer dizer. Muitas pessoas ter uma sociedade anónima para mostrar que são grandes, mas de facto o que interessa não é a forma jurídica da sociedade, o que interessa é o capital que a sociedade tem. Há situações em que a sociedade efetivamente precisa de mais agilidade, por exemplo, o Conselho de Administração precisa ter mais poderes e numa sociedade anónima o Conselho de Administração tem mais poderes que não tem numa sociedade por cotas. Mas há situações em que não há necessidade de ter uma sociedade anónima para um pequeno ou um médio negócio. Há grandes negócios que de facto justifica-se, pronto. Mas de facto é essa a ideia, né? Pode ter uma sociedade unipessoal por cotas, pode criar uma sociedade por cotas com o seu marido, ou com outro sócio, ou com outro familiar. No princípio da vigência do Código das Sociedades, discutia-se se podia haver sociedades entre marido e mulher, porque entendiam alguns que era uma maneira de defraudar os regimes imperativos de separação de bens ou de adquiridos, porque essas normas são imperativas, não podem ser mudadas por vontade das partes. Mas depois a jurisprudência foi no sentido de admitir as sociedades entre marido e mulher. Portanto, isso hoje em dia é um problema ultrapassado. E podem constituir assim por essa via. E empresário em nome individual ainda existe ou não? Claro, claro sim. Só que o empresário em nome individual, portanto, responde todo o seu património pessoal perante os credores. Não há esta coisa da limitação da responsabilidade patrimonial às forças do capital social. Havia uma figura aqui há uns anos, mas hoje em dia entrou em desuso, hoje em dia ninguém tem isso, que é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, o chamado EIRL, não sei se lembram disso. Apareceu quando apareceu o Código das Sociedades, em 86, 87. Mas foi uma coisa que nunca teve muita... ainda existe essa figura jurídica hoje, mas a ideia era, eu crio um património e esse património responde ele e só ele perante as dívidas do negócio. O meu património lá de casa fica de fora. Mas só conheci um senhor que tinha um EIRL, um homem que negociava em negócios, vendia equipamentos para pastelarias. Tinha esse negócio, foi dos meus primeiros clientes há muitos anos, o EIRL. Mas é uma coisa que hoje em dia não se usa. A vantagem de ser empresário em nome individual é só se nós envolvemos em negócios de risco e compramos coisas em quantidades grandes e depois não os conseguimos vender e depois o credor não os aceita de volta, pode o credor vir penhorar os nossos bens lá de casa ou quaisquer outros bens que tínhamos, não é? Esse é o problema, esse é o risco, não é? Então não é muito aconselhável a questão. Olha, até pode ser, se a Ana não fizer tensões de ficar a dever nada a ninguém. Pode... Não. Pronto, compra, paga. O negócio pode correr mal, não é? A gente nunca sabe. Exato. Eu tenho um pequeno negócio de livros, editem os livros, mas não é grande negócio, porque não mal consigo recuperar o dinheiro que gasto a produzir os livros, portanto não sou um bom comerciante de livros, mas trabalho em nome individual, porque não se justificava, como a faturação é pequena, não justificava estar a pagar um contabilista, pagamentos por conta, etc. E então acabei com a empresa, não justificava estar com essa despesa. Mas pronto, quando chega a gráfica, pago. Pois, porque aí não há essas formalidades, não é? Na questão do empresário em nome individual, se calhar não precisamos ter contabilidade organizada. Sim, não precisa. Nem paga custos de constituição de sociedade, a chamada escritura. Não, claro que não. Mas todo o património pessoal tem que se coletar as finanças. Como empresário em nome individual, começa a trabalhar, a faturar. Aliás, tem uma vantagem, não tem que pagar programa de faturação, porque as finanças oferecem gratuitamente o site das finanças para fazer faturas, portanto não tem que pagar uma coisa. Sim, e acho que até 10 mil euros ou 12 mil euros não tem que faturar IVA. Não é? Exato. No primeiro ano, porque depois no segundo ano. No primeiro ano.
no ano anterior. Agora acho que é 12.500, se a memória não me falha. 12.500, é 12,5. Se passar esse valor, no ano a seguir já tem que pagar. Já tem que pagar e vir fazer retenção na fonte. Exato. Ok, obrigada. E, efetivamente, agradecemos ao Dr. João Boteco, a vice-presidente da ASPEC, a cooperação estimosa que ele deu com esta apresentação, acho que muito esclarecedora. É evidente que isto era um tema inesgotável, quer do seu ponto de vista bíblico, quer do seu ponto de vista técnico, então, mas penso que ficaram aqui alguns avisos à navegação, como costuma dizer, que são preciosos para a nossa vida, não só como empresários, como profissionais. Alguns dizem assim, eu sou um profissional, não preciso nada disso. Não, nós para comprar um seguro precisamos de estar atentos às regras. Fazer um arrendamento tem regras jurídicas. Toda a nossa atividade hoje é impossível, vai barrar nos aspectos jurídicos, não é? E fatalmente também na assunção de responsabilidades pessoais e espirituais. Por isso agradecemos a todos os presentes e, se estiverem de acordo, então vamos encerrar a nossa sessão com uma pequena palavra de oração que eu vou efetuar. Então, com reverência e agradecimento, oramos agora ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos, te agradecemos este bom tempo que nos destes e também porque usaste o teu servo para ministrar de forma tão clara segredos tão sábios, tão antigos da tua palavra e também conselhos práticos e efetivos da nossa legislação em Portugal, que nós queremos cumprir, Senhor, rigorosamente, para termos boa consciência perante Ti. Pai Santo, vem ficar com cada um de nós, com cada família aqui representada, dá uma noite tranquila e de paz a cada um, e, Senhor, que nós possamos voltar daqui a um mês para um novo seminário, com esta predisposição de um espírito ensinável para prosseguirmos nesta caminhada até aquele dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus.